Oi, gente, vamos voltar. O pessoal está voltando do café, mas a gente vai começando já para não atrasar a programação do Congresso, esse segundo dia e último do 7º Congresso Nacional de Jornalismo de Educação. Eu sou o Paulo Saldanha, eu sou repórter da Folha de São Paulo, sou um dos diretores da GEDUCA e vou mediar uma mesa que vai falar sobre jornalismo de educação hoje. Eu acho que é uma mesa que tem um interesse geral aí, que é um pouco do cerne desse congresso, né? A gente vai falar um pouco sobre os novos desafios para o jornalismo de educação, principalmente por conta de mudanças de governo, né? Como entender as diversas correntes de educação, concepções, a atuação regional. E eu acho que uma coisa bem importante, a gente sempre fala muito aqui sobre o jornalismo de educação como um compromisso com a educação do país e com esse tema tão importante para o desenvolvimento, para a sociedade que queremos, mas é importante a gente repercutir e reforçar que a gente faz jornalismo de educação porque tem muita pauta, e a gente tem como fazer jornalismo contundente fazendo jornalismo de educação, e não só porque a gente tem esse compromisso com esse grande tema. Então tem muito lead, como o pessoal falava na redação, chuva de leads, e a gente vai conversar aqui com 3 jornalistas brilhantes que estão em regiões diferentes do país, e em veículos diferentes também, para a gente repercutir um pouco. Eu espero que vocês mandem as perguntas também, e eu vou chamar os convidados agora. Chamo aqui para esse papo primeiro o Bruno Alfano, ele é jornalista, mestre em educação, cobre educação pelos jornais Extra e O Globo há uma década, vencedor do prêmio ABMS de 2021. Bruno, obrigado. Fique à vontade. Fã-clube aí do Bruno. Ele vai receber para autógrafos depois ali atrás, no final. São só autógrafos. Paula Ferreira, repórter do Jornal Estado de São Paulo, em Brasília. Paula, vem para cá. A Paula não é casada, foi repórter por 8 anos do jornal O Globo, acompanhando a cobertura política e educação em Brasília desde 2019. Ela é jornalista e mestre pela Escola de Comunicação da FRJ, venceu a categoria Educação do Prêmio ESSO, também recebeu os prêmios Andifes, ABMS e Undime. Obrigado, Paula, pela presença. E também vem participar da mesa com a gente a Tatiane Nascimento, jornalista, repórter da área de cotidiano do jornal Diário do Nordeste. Uma salva de palmas para a Tatiane, que é do Sistema Verdes Mares, no Ceará. Só continuando aqui a biografia da Tatiane, também é repórter do Diário do Nordeste no projeto Comprova, a iniciativa de jornalismo colaborativo contra a desinformação, é especialista em políticas públicas e seguridade social, mestre pelo programa de pós-graduação em comunicação e atualmente é doutoranda da Universidade Federal do Ceará. Então, a gente está com gente muito qualificada aqui. Agradeço a presença de todos, todo mundo que está acompanhando também online, pode mandar as perguntas para o chat. E a gente vai começar agora repercutindo um pouco isso das trajetórias e das localidades, os lugares onde vocês estão trabalhando. Eu vou começar com a Paula. A Paula, ela, enfim, trabalhou no Jornal o Globo do Rio de Janeiro, já cobria educação, e desde 2019 está em Brasília. A gente, enfim, compartilha muitas pautas juntos lá. E eu queria saber, Paula, eu acho que tem muitos jornalistas aqui que já cobrem educação ou estão interessados nesse tema e ficam muito se perguntando como cobrir em diferentes localidades. Você estava no Rio de Janeiro, você já cobria educação de lá, cobria educação local, também o MEC, depois foi para Brasília. Qual foi a diferença que você sentiu em estar nesses 2 habitats? É muita diferença? Como que você consegue avaliar? Oi, bom dia a todos e todas e todos, que eu sou dessas. Então, é muito diferente, mas são conhecimentos que se complementam assim na minha formação como jornalista e para o trabalho que eu desenvolvo hoje, porque eu sempre falo isso, que lá em Brasília a gente fica muito ligado nas autoridades, né, e no que está sendo discutido lá no topo dos poderes, no executivo, no Congresso e tal. E aí muitas vezes a gente acaba se descolando um pouco da realidade, assim. Então, o fato de eu ter trabalhado no Rio, que é uma cobertura diferente, né, porque você está distante do centro de poder, então são pautas diferentes. Você tem uma visão muito mais complexa, né, a respeito das políticas educacionais. É uma discussão mais em termos relacionados ao que está acontecendo de fato de impacto na vida das pessoas, né,
que você está ali retratando nas reportagens, e também as discussões com os especialistas e um pouco mais distante dessa questão do factual, do hard news, né? O que o MEC está decidindo lá em Brasília, o que o Congresso vai votar e tal, mas que é uma perspectiva que me ajuda atualmente a não tirar meus pés da realidade, né? Porque eu brinco que lá em Brasília, porque os repórteres transitam muito ali com as autoridades, então, às vezes, eles se perdem um pouco, ficam achando que eles próprios são autoridades e se descolam do que realmente importa, né, para a mudança da realidade das pessoas. Então, essa é a principal diferença que eu vejo. Eu gosto muito de fazer matéria, até hoje, sobre pessoas, e essa é uma coisa que eu converso sempre com o Paulo. Pô, eu sinto falta de fazer matéria de gente aqui em Brasília, porque a gente Só fica... entrevista paletós, né? A gente fica lá falando com a galera toda engomada e tal, e se descola um pouco desses problemas. Mas é bom ter tido essa experiência no Rio, porque isso qualifica meu olhar também quando eu preciso perguntar alguma coisa, né, para esses políticos, ou discutir, de fato, alguma proposta que eles estão levando. Então, eu acho que foi uma complementação assim que foi muito importante para mim e para qualificar a minha cobertura. E hoje, lá em Brasília, é uma correria danada. Assim, educação é sempre correria, mas lá é um pouco mais. E uma coisa assim que eu tenho que lutar é porque não dá para ficar dormindo até muito tarde na cobertura em Brasília, porque o pessoal começa a mandar coisa cedo, porque fonte lá acorda muito cedo. Isso é fogo. E aí teve um episódio que eu vou contar que não tinha contado, acho que você não sabe disso, que é engraçado, sobre essa questão de acordar cedo, porque assim, os caras começam a trabalhar cedíssimo, 6, 7 horas da manhã, e eles acham que todo mundo também está nessa, né? Mas não é bem assim. Aí um dia eu saí lá em Brasília e tal, e eu estava acordando cedo direto. Nesse dia específico, eu falei, vou dormir até um pouquinho mais tarde. Aí eu acordei 7h50, que era o mais tarde, olhei meu celular, a fonte tinha me mandado apenas o MEC desmontando o programa das escolas cívico-militares. Aí ela tinha me mandado há 1 hora. Eu, ai, meu Deus, comecei a escrever correndo e tal. Quase perdi a matéria, mas aí, no final, deu certo. Aí o colega aqui do Estadão, também, em São Paulo, né, estava nessa história também, a gente conseguiu publicar, foi a notícia, né, informando que o governo ia cancelar o programa das escolas cívico-militares, e depois disso eu falei, cara, nunca mais eu vou poder dormir até tarde nessa cidade, porque eu quase perdi a matéria por conta disso. Então, além de tudo, Brasília, você tem que acordar cedo, que é muito difícil para nós, boêmios. Ou seja, eu perdi, né, eu acordei um pouco mais tarde. Tati, queria trazer para você agora, você está no Ceará e, além de cobrir educação, você também cobre cidades. Eu queria que você também falasse um pouco sobre essa divisão, porque é mais comum que, no jornalismo em geral, se cubra educação junto com outras áreas, né? Como que é mais raro ter algum setor específico. Como que você se organiza para ficar de olho nos temas e também cobrir o restante? E aí você deve falar um pouquinho também do que você faz. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Só para contextualizar um pouquinho, eu sou repórter de cotidiano, Diário do Nordeste. Lá a gente não trabalha não tem esse jornalismo mais específico de uma cobertura específica de educação. Então, a minha rotina ela é compartilhada. Eu cubro segurança, saúde, meio ambiente, habitação e educação, mas eu tenho as minhas afinidades específicas com a educação, então, talvez por isso, hoje, a própria dinâmica de atuação faz com que a gente se coloque mais disponível para algumas coisas, né? Eu acho que, só pensando um pouquinho assim no meu histórico, talvez o que me conecte, eu sou uma pessoa que vim de escola pública, e aí eu sempre penso assim, quando eu penso essa cobertura de educação no Ceará, que é um estado que é referência, né? A gente sempre faz as ressalvas, que parece que tudo é perfeito, mas claro que não é, né? Obviamente, a gente faz essa cobertura crítica, a gente sabe onde é que estão os gargalos e quais são eles, mas quando eu me penso também que eu vim dessa escola pública e quando eu cubro hoje essa escola pública, às vezes dá esse start assim do que mudou, né? Eu vim de escola pública, eu terminei meu ensino médio em 2005
E hoje assim é um sistema completamente diferente à rede pública do Ceará. Então, no meu cotidiano, eu fico atenta a essas pautas. Eu já, há mais ou menos uns 6 anos, eu trabalho mais de forma mais voltada à educação. Então, aí eu já tenho fonte meio consolidada, e as minhas fontes, elas são do campo institucional. Acho que há exemplo de outros aqui que fazem essa cobertura, mas eu também tenho aquela conexão muito direta com a escola, né, com o chão da escola. Então, eu sou acionada por estudantes. Ontem mesmo eu estava aqui, os estudantes estavam mandando coisas. Ei, está tendo isso e tal escola, a gente está fazendo uma manifestação. Então, eu tenho muita fonte com o Grêmio, com o sindicato, né, com professores. Tem as fontes institucionais que já nos acessam, e nas quais a gente acessa também, porque tem essa conexão. E aí, lá no jornal, tem muito essa coisa de que tanto eu sou acionada porque tenho a expertise. Por exemplo, eu posso mencionar, quando a gente, infelizmente, teve o caso do ataque à escola de Sobral no ano passado, naquela cobertura ali, especificamente, o jornal me procura. Assim, a gente precisava sair de Fortaleza para ir para Sobral. Foi, infelizmente, um evento que aconteceu mais ou menos no final da manhã. Então, a gente precisava fazer esse deslocamento, vai viajar. Então, nesses casos, eu sou essa repórter que o jornal busca e diz, vamos lá, porque já faz essa cobertura. E ali é uma cobertura que eu vou com essa expertise, e é uma cobertura mais direcionada, é uma cobertura mais específica, e ali também eu acho que pesa esse olhar. A gente estava até conversando ontem, estava conversando com a editora, como naquela cobertura de Sobral, quando a Lohane falou ontem aqui, que em algum momento lá também, quando aconteceu, eles começaram por segurança e depois vira cotidiano, vira cidade. Lá também no jornal tem essa discussão, e eu acho que meu trabalho entra muito também nessa interseção de dizer, aqui é a pauta de educação, porque ela não pode ter uma perspectiva só de segurança. Essa pauta da escola, do ataque à escola, jamais é uma perspectiva só de segurança. E eu acho que a expertise na educação dá essa coisa. É aqui, gente, é essa conexão. Aqui tem muita coisa envolvida, e eu acho que esse é um exemplo. Naquele momento foi uma cobertura difícil, uma cobertura muito dura, talvez uma das mais difíceis de fazer, e muito emblemática também, porque era em Sobral, né, uma cidade que para a gente é muito referência. Então, acho que aí tem muito essa conexão assim, do que eu faço no cotidiano e de como é essa conexão. Eu estava lá, e lá eu fiz entrevista com gente da segurança pública, mas eu estava lá com a comunidade escolar, querendo ouvir a comunidade escolar e tentando perceber aquele momento que era tão difícil. E, no dia a dia, é essa conexão. Muito bom. Tá, deixa eu passar para o Bruno. Bruno, te perguntar para você também falar um pouco da sua rotina, da sua organização, mas pensando, você trabalhando no Globo, em que você está lá no Rio de Janeiro, você tem uma sucursal de São Paulo, você tem gente em Brasília, e educação acho que é massa cobrir, porque você pode fazer desde falar de pedagogia, escola quebrada, aí teve os ataques agora, ou seja, denúncia, política, economia, uma área que você tem grandes possibilidades amplas de cobertura. Como que você leva a sua rotina, inclusive para combinar com esses seus colegas que estão cobrindo também em outros lugares, e para que vocês consigam fazer uma cobertura ampla como vocês fazem? Bom dia. Primeiro, muito feliz de estar aqui. Só vou explicar um pouco como funcionou a minha carreira até agora. Em 2014, eu comecei a cobrir educação com mais ênfase no Jornal Extra. Então, era uma cobertura muito localizada no Rio de Janeiro, olhando para a rede do Rio, municipal e estadual. E em 2019, eu vou para o Globo. Quando a Paulinha vem para Brasília, eu vou para o lugar dela. É o mesmo grupo. Então, só troquei de função e passei, em vez de olhar o Estado, passei a olhar o país. Como a gente tem esse repórter de Brasília para falar com o engravatado, então, graças a Deus, eu fico com o mínimo possível disso. Claro que, eventualmente, eu falo, mas esse não é meu foco principal. Meu foco principal são as pessoas, e transformar aquilo que eu mais gosto de fazer, que é transformar aquilo que vem de dado bruto ou de informação bruta, de uma forma mais gostosa de receber. E que eu acho que as pessoas entendem melhor. Então, quando sai o censo ou sai a PNAD de educação, o que eu gosto de fazer é ficar olhando aqueles dados muito frios e pensar como é que eu posso explicar para as pessoas o que eles significam e por que é importante a gente entender aquilo
porque aquilo impacta a vida das pessoas de uma forma muito real, né? Então, quando eu acho que eu consigo fazer isso, foi um dia bom para mim. Foi uma matéria que eu gostei de fazer, que valeu a pena. Então, essa é a minha rotina, assim, é pegar os dados, pegar o que está mais quente de Brasília e também de São Paulo, trabalhar aquilo e ficar atento às outras redes. É claro que eu sozinho não consigo olhar para todas as outras 25 redes do Brasil, só estaduais, né? Mas ficar atento a tendências, ficar atento a coisas que estão fazendo muito diferente, e explicar se aquilo pode crescer para outros lugares ou não. E é mais ou menos assim. Acho que vocês falaram uma coisa que se conecta, que é em relação quando você é procurada por já entender algumas coisas de educação, né, já ser uma especialista e poder facilitar a cobertura. Você também traz isso em relação a olhar os dados, entender, achar ali um ponto fora da curva e ver se alguma coisa mudou. E eu acho que a Geduca tem essa coisa importante de fazer uma formação para que os repórteres entendam ali, consigam passar essa zona da arrebentação, de entender ali o cenário geral e depois ser jornalista, né? Achar onde está o lead e como contar uma boa história. Queria perguntar para os três, aí a gente começa também com a Paula, depois para o Tati e para o Bruno, que histórias que vocês fizeram de reportagens, pode ser uma ou duas, em que vocês tiveram orgulho de ter achado ali um caminho das pedras e que vocês possam, às vezes, compartilhar um pouco dos bastidores. Paula. Como eu disse, hoje eu estou lá cobrindo os engravatados, mas eu gosto muito de fazer matéria de gente, né? Então, as minhas matérias que eu mais gostei de fazer, invariavelmente, foram matérias que falavam sobre algum problema, drama de pessoas reais e tal. E, durante a pandemia, esse foi um tipo de matéria que eu busquei muito fazer, porque eu estava em Brasília e, como todos sabem, a gente tinha um MEC totalmente ausente naquele momento. Então, por mais que a gente tentasse fazer provocações e críticas mesmo e questionamentos ao MEC, muitas vezes, naquela época, ou a gente era ignorado ou a gente tinha como resposta uma política inócua que os estados e os municípios reclamavam mais. Então, foi um momento da minha carreira que eu voltei para as origens, né, da cobertura das pessoas, né, porque justamente o MEC estava totalmente ausente. Então, nessa época, eu fiz umas matérias que eu gostei muito. Uma delas foi uma matéria que eu sempre cito, que é da alfabetização. Logo no começo da pandemia, né, eu estava com uma inquietação em relação à alfabetização dessas crianças, né, como é que elas iam ser alfabetizadas à distância, nessa idade, né, um período tão crítico. A alfabetização já é difícil quando a criança está na sala de aula. Imagina com a criança fora, né? E aí teve um plus, né, nesse pensamento, que foi: e as crianças cujos pais são analfabetos? Porque muitas crianças têm pais que sabem ler e escrever, então o impacto delas vai ser menor. E aí foi quando eu fui fazer essa matéria sobre o impacto da pandemia na alfabetização de crianças cujos pais eram analfabetos. Foi uma matéria que eu me sensibilizei muito, assim, gostei muito de fazer, visitei umas regiões dali do Distrito Federal mesmo, porque a gente fica muito na bolha ali do plano piloto, não sai, né, para as cidades ali do entorno, que também são muito pobres, têm realidades muito difíceis. E eu encontrei uma família que era a terceira geração, né? Se a criança não fosse alfabetizada, seria a terceira geração de analfabetos, porque a avó já era, a mãe também, e a criança ia alfabetizar naquele momento. E aí contei um pouco dessa história e também conversando com a questão do que estava sendo discutido em Brasília, em termos do Conselho Nacional de Educação, que acabou sendo ali uma instituição que, na ausência do MEC durante a pandemia, deu umas diretrizes também. E foi uma matéria que eu gostei muito de fazer. Essa durante a pandemia. Teve uma outra durante a pandemia que eu fiz com o Bruno, que eu estava no Globo ainda, que também foi muito importante, foi manchete do Globo, de domingo.
que, como vocês sabem, manchete de domingo é um espaço muito nobre no jornal, então, pegando um pouco daquilo que o Paulo falou no começo, né, que a gente faz educação não só porque a gente é ativista de educação, e todos nós somos, não adianta falar que não, a gente quer uma educação de qualidade, mas porque também rende manchete de domingo, que foi um título, 7 milhões, né, de crianças estão sem comer durante a pandemia, porque ainda não tinha tido aquela solução de destinar o PNAE para a cesta básica para as famílias e tal. E essa foi uma manchete, uma especial zona que a gente fez e que gerou, de fato, uma mudança na política. Depois disso, os estados também começaram a se mobilizar mais para fornecer essa alimentação para as crianças que estavam fora da escola. E o próprio MEC fez essa alteração no PNAE, né, que poderia destinar aí o valor para a compra de cesta básica. Então, são matérias que conversam ali com a autoridade central, com o MEC, com a cobertura de Brasília, mas que tem esse toque da pessoa e do que muda, né, na realidade. Porque se a gente ficar falando ali só da letra fria da lei, reforma do ensino médio, vamos mandar um PL, vamos mandar aquilo, tá, mas e daí? O que isso tem de impacto na vida de quem está lá na escola, principalmente na escola pública? Então, essas matérias que me marcaram muito. Assim. Você, Tati. Eu acho que na mesma linha também, acho que na pandemia a gente se deparou com algumas coberturas não só na área educacional, mas muito na área educacional, sobre essas limitações todas, e eu acho que a gente, depois, né, que as coisas melhoraram um pouco, que a gente volta a ter esse contato, na pandemia a gente ficou cobrindo muita coisa ali, pelo menos na nossa realidade, muita coisa à distância, né, as pessoas mandando material e dizendo, né, e falando das experiências, então a gente recebeu muita coisa, eu acho que a gente fez algumas matérias nesse sentido de dizer dessas áreas mais remotas, que as coisas não chegavam, que o estudante não tinha acesso, então as pessoas ficavam demandando e a gente tentando fazer matéria a partir disso, e eu tive a experiência de, quando as coisas melhoraram, e agora mais recente, em alguns locais que a gente tinha reportado na pandemia. Então, eram escolas, por exemplo, algumas escolas de referência, escolas públicas de referência que a gente tem no Ceará, e que elas não estão em Fortaleza, elas estão no interior do estado, e no interior, bem interior mesmo. E aí eram escolas que a gente tinha esse contato. Não, na pandemia a gente fez busca ativa, a gente tinha tal projeto, e agora eu tive contato com essa realidade da escola funcionando, de como é que eles estão. E a gente está fazendo um outro projeto aí que vai reportar um pouco dessa experiência do tempo integral no interior do Ceará, assim, e de como efetivamente muda, né? Você tem algumas escolas, claro que a gente ainda tem que alcançar muita coisa ainda, mas aquela escola que está lá e está implementada e que tem um conjunto de fatores que fazem ela dar certo, né? Você tem uma gestão alinhada ali ao pertencimento do aluno, tem recurso suficiente, tem estrutura suficiente, é uma série de coisas, né? Mas ter contato com essa comunidade escolar que é tão engajada, que na pandemia também ficou tão massacrada, e que a gente vê hoje os meninos dentro da escola de novo, e com a experiência que continua positiva, assim, eles continuam se resgatando como escola, eu acho que é uma cobertura que eu acho importante. Tem uma outra que é mais, talvez, um pouquinho fora dessa curva, que a gente fala menos, mas que também marcou bastante pelo retorno que a gente teve. A gente fez uma cobertura no ano passado falando de crianças superdotadas e com altas habilidades. E aí, acho que tanto a gente discutia pouco isso lá no jornal, que no momento que a gente trouxe essa cobertura falando, trazendo personagens, e muito da perspectiva de um sofrimento também que essas crianças têm, porque se tem no imaginário de que é muito bom, né, ter um filho que tem altas habilidades, ter um filho superdotado, ter uma criança superdotada, e muito relato de pais muito sofridos mesmo, assim, é de uma cobertura que foi até muito emocionante, porque as mães muito sofridas, porque há um certo descompasso ali entre o cognitivo e o emocional, e aí você tem essa criança que tem muita habilidade, o cognitivo dela é muito avançado, ela não consegue ser muitas vezes incluída, que é outra coisa que a gente não pensa, né? A gente pensa numa inclusão que está distante ainda em outros polos, mas essa criança também que tem altas habilidades, muitas vezes ela não consegue se conectar com a turma, ela não quer cursar com a turma mais velha, mas o cognitivo dela está mais avançado do que o que aquela turma, e tem essa questão emocional. Ela tem o emocional de uma criança de tal idade. E aí a gente teve um retorno muito
forte, assim, a gente teve muita gente entrando em contato, depois a gente fez essa discussão, né, sobre direitos, sobre o que precisa ter na escola, onde é que essas crianças estão no Ceará, qual é a realidade dessas escolas. A gente pegou personagens também de estudantes que são de escola da rede privada, então uma outra discussão também nessas crianças que lá na frente, né, são captadas aí para né, passar no Enem, levar o nome da escola. Eu acho que essa foi uma discussão muito forte que a gente fez e que eu acho que se diferencia um pouco, porque a gente fala talvez menos sobre isso. E o retorno que a gente teve foi muita gente, assim, muita gente relatando, vocês falaram exatamente o que eu passo com meu filho, eu não conseguia sequer identificar, demorei muito tempo para identificar, inclusive, que meu filho tem altas habilidades, e quando eu entendi que ele tem altas habilidades, aí começa a saga, né? A escola que aceita, a escola que identifica que precisa de um profissional especializado para acompanhar. Eu acho que é uma cobertura também muito legal, assim, muito de cotidiano, muito ali, e que o retorno também das pessoas, né, vocês estão falando disso, isso é importante demais, ter esclarecimento, e que as pessoas saibam que isso existe, né, e que não é a coisa que eu acho que entra só um pouquinho, só para complementar, num aspecto que também foi falado antes aqui, que é essa coisa da audiência, né? Quando é que a pauta da educação dá audiência, né? Ela mobiliza todo mundo. A educação, em algum momento, ela está passando ali na sua vida, né? Mas a coisa da audiência também faz com que, inclusive, nessa pauta que a gente fez dos superdotados, a gente batalhasse para uma não exotização mesmo, na coisa de, a gente tem uma criança aqui que, sei lá, com 3 anos, né, 2 anos, 3 anos, já falava inglês, já sabia números, já sabia um monte de coisa aí. Mas eu estou dizendo justamente que essa criança sofre com isso. Eu não quero que isso vá para a home do site exotizado, assim. E é a coisa mesmo, né, dessa pauta da educação que mobiliza para a gente estar nesse outro conflito que é a educação, onde é que ela gera audiência, né? E até que ponto a gente vai ter que ficar mobilizando a nossa pauta para gerar audiência também. Que eu acho que entra na rotina de todo mundo, assim, não está só na educação, está no jornalismo, né? Total. Lá, Bruno. Então, o trabalho que eu mais me orgulho de ter feito foi uma série de reportagens, ainda no Jornal Extra, de 2018. O Rio de Janeiro sempre teve um problema grande de violência, e a violência nas escolas no Rio é um debate antigo, diferente do atual, mas da violência que entra na escola, né? Então, os tiroteios que impediam que as escolas abrissem, até um caso mais trágico da Maria Eduarda, que foi morta por uma bala perdida dentro de uma escola no Rio de Janeiro. E aí esses eram dados muito difíceis de conseguir, de quantas vezes cada escola do Rio fechou por conta de tiroteio. E em 2018 eu consegui, e eu consegui mais, assim, eu decidi contar aquilo a partir da experiência das crianças e consegui que 10 escolas de comunidade do Rio propôssem trabalhos para crianças de 7 e 8 anos, para elas desenhassem uma cartinha sobre o que elas pensavam sobre paz. E aí o que a gente recebeu foi a forma com que elas conseguiam significar o trauma delas, das experiências violentas que elas viviam. Então, foram 2 semanas de matérias mostrando a experiência das crianças através das cartinhas. Eram desenhos, né? As crianças escreviam um pouco nas cartas. Eram desenhos muito violentos, assim, de traumas delas. Isso sendo calcado em dados de quantas vezes uma escola fechou, ou de como aquilo afetava o rendimento das escolas. A gente mostrava que o rendimento desse grupo de escolas de área de risco era mais complicado do que do restante da rede e tal. Foi algo muito marcante para mim. Eu fui nessas escolas, conversei com essas crianças, ouvi o relato de muitas delas. Muito triste, assim, a experiência de algumas. Isso gerou uma mobilização na rede de alguns processos de... Assim, infelizmente, eu não consegui resolver a violência no Rio, né? Mas... Acredito. Né? Não deu. Mas uns processos de treinamento de professores diferentes do que aqueles que a gente viu aqui. Não era bem assim, era um grupo da Cruz Vermelha que foi no Rio treinar os professores para situações
de emergência. E também acho que uma coisa legal que aconteceu depois dali foi uma abertura maior desses dados. Eles ficaram mais disponíveis, acho que já tinha saído mesmo, ficaram mais disponíveis. Então, por um tempo, o Rio conseguiu acompanhar que escola fechava, por que fechava e qual era o impacto dela. Acho muito interessante que todos vocês falaram, de certa maneira, a procura por caminhos de encontrar uma informação que vocês têm na cabeça que é importante e que é difícil de encontrar, né? Acho que a Paula falou uma coisa interessante de durante o governo Bolsonaro, as portas do MEC realmente se fecharam, a gente teve que achar uma forma. Eu queria dar um relato pessoal também, porque a Paula foi procurar personagens e eu fiquei vidrado em ficar olhando os dados ali de orçamento e acompanhando as transferências, tentar entender. E foi a partir disso, ou seja, a partir de uma dificuldade, a cobertura acabou indo para um lado. A partir disso, eu consegui fazer várias matérias de erros de transferências do Fundeb, coisa de 1 bilhão, e até chegar no momento que eu encontrei uma fonte que ele falou, olha, tenho aqui uns contratos estranhos, aqui ele tinha acesso ao sistema do MEC, os contratos estranhos aqui com kits de robótica, que tem só nas cidades de Alagoas, e aí, a partir disso, a gente conseguiu encontrar, ir para Alagoas e fazer um material que foi... tem uma repercussão grande sobre essa compra de kits de robótica, de aliados do Lira e tudo mais. Então, acho que esse exemplo bacana que vocês trazem, que são esses caminhos que eu acho que é essa coisa de aliar o jornalismo de educação com os critérios e métodos do jornalismo que se faz em qualquer área. Chegou uma pergunta aqui da plateia, que é do Rafael Preto Pereira, meu amigo, e ela fala, você estava comentando dessa mensagem que você recebeu, e às vezes eu tenho a impressão, a gente tem a impressão de falar assim, acho que a Paula tem a mesma fonte que eu. E aí fico olhando, aí quando eu tenho algumas fontes que mandam alguma coisa, eu falo, você tem que sair correndo. Às vezes eu até mando uma mensagem falando, Paula, o que você está fazendo? Você está por aí e tal, né? E aí tem aqui a pergunta do Rafael, ele fala, vocês avaliam que a troca de informações entre jornalistas de educação é maior do que em outras áreas? Pô, aí quer me complicar, né? Assim, eu acho que sim, porque tem uma visão... eu acho que tem alguns pontos, né? Por exemplo, eu acho que, por ser um grupo menor de jornalistas cobrindo essa área, a gente acaba se aproximando mais. Então, os nossos colegas são nossos amigos. O Paulo, meu amigo, Bruno, Renata, a Isa, todo mundo. Então, assim, a gente tem uma relação próxima, além de sermos colegas que cobrimos a mesma área. Então, esse eu acho que é um ponto que facilita esse intercâmbio. O segundo ponto é que eu acho que, muitas vezes, nas nossas trocas, tem uma tentativa de qualificar a cobertura, porque, como é um jornalismo muito especializado, educação, né, não é como você cobrir, por exemplo, que eu brinco lá com os meus colegas de Brasília, não é bastidor político, que é um bando de fofocaiada aí, que vocês ficam um fofocando o outro e tal. No jornalismo de educação, tem ali, exige, de fato, um conhecimento técnico daquilo. Então, muitas vezes, a gente se depara com alguma política, ou algum problema, ou dados, né, não sei, durante o censo, divulgação de censos, ou os relatórios maiores, que a gente, de fato, precisa ter uma discussão ali para a gente ver se, é isso aqui mesmo, que está estranho isso aqui, vocês também estão achando isso e tal? E aí o colega, realmente, eu também vi isso, estou achando estranho, vamos perguntar lá se é isso mesmo. Então, eu acho que, por ter um cuidado assim técnico também com a informação, porque a gente sabe que são estatísticas, que tem lá uma metodologia específica, isso também incentiva mais o compartilhamento entre nós, né, de informação. E eu vejo isso como muito positivo. Não acho que é isso que vai impedir o Paulo de dar um furo, ou eu de dar um furo, ou a Renata, o Bruno, tal, a Tati. Eu acho que não é isso, entendeu? Eu acho que tem notícia para todo mundo, e eu acho que a gente compartilhar informações entre nós, pelo contrário, só qualifica a cobertura. E eu sou a favor, espero que continuemos assim. Eu até queria passar a pergunta para vocês, ampliando um pouco mais. Claro que não é para revelar fontes, mas assim, quem que vocês acham, Tatiana e o Bruno, que vocês mais ganham trocando informações? Que tipo de pessoas, instituições
você utiliza para tanto entender situações e encontrar pautas, Tatiane? Paula, eu acho que, assim, eu tenho muita fonte, essa fonte que eu falei, que é bem dos estudantes mesmo dentro das escolas, né? Então, eles reportam muita coisa. Professores também reportam muita coisa. E eu acho que eu tenho muitos ganhos disso, porque essa informação ela chega mesmo, muitas vezes ela chega, aconteceu, as pessoas vão acionar, e às vezes a ideia mesmo que eles têm de que isso aqui está acontecendo na escola, e sei lá, a gente precisa, isso aqui precisa ganhar visibilidade. Eu acho que hoje eu consigo, né, os estudantes conseguem chegar, e eu acho que me qualifica muito a questão das fontes técnicas. Assim, estou com dúvida, ou então estou com proposta de pauta aqui, estou pensando que isso pode ser, mas não tenho certeza se tal aspecto aqui é mesmo assim. As minhas fontes técnicas, assim, de acionar quem entende, quem pesquisa do assunto, isso aqui é mais ou menos assim mesmo, essa discussão é por aí, já se faz essa discussão há muito tempo. Eu acho que elas são um ganho, assim, é onde eu me amparo, assim, muitas vezes até para propor pauta, estou com ideia de pauta, mas estou pensando que vou olhar uns dados, mas estou pensando que pode não ser assim. As minhas fontes técnicas isso aqui é isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos lá, é mais nesse sentido. Você, Bruno? Então, as fontes técnicas, os professores, né? E eu acho que para o pessoal de jornalismo mais local, eu sei que tem bastante gente aqui, eu me beneficiei muito com a proximidade com os alunos, muito, assim, pela facilidade de conversar com eles, de encontrar eles, tanto pessoalmente, vai na porta de escola, conversa com um monte de gente, você descobre um monte de coisa. Fiz muito isso quando eu cobria Rio, e vem muita coisa boa, assim. Claro que você não vai pegar aquilo e publicar na mesma tarde, mas aquilo é um norte muito bom, assim, da minha experiência, para conseguir entender o que está acontecendo na rede. A gente queria passar um pouco para a gente conversar sobre a pauta de educação. O que vocês acham que a gente está num governo de primeiro ano, né, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, em que a situação do MEC e das políticas públicas foi muito complicada. Eu queria saber o que vocês acham que deve ser a pauta, o que ficar de olho na pauta de educação nesse e nos próximos anos. Vou começar ao contrário, começar com a Tatiane agora. A gente vem para cá. Pronto. Eu acho que, de modo geral, Paulo, quando eu penso essa cobertura, né, acho que nos outros congressos da GEDUC a gente até discutia como a gente teve uma baixa no debate público, assim, a baixa qualidade do debate público de modo geral, porque a gente, eu como sociedade, foi levado a isso, e na educação não foi diferente. Assim, o quanto a gente precisou rebaixar, assim, a gente precisou perder tempo com pautas que eram infrutíferas para poder desmentir coisas, para poder falar de temas que não são a realidade das escolas. E aí eu acho que hoje, quando eu penso a pauta da educação, eu penso que a gente está bem nesse momento que não é fácil ainda, mas é de transição mesmo, assim, de voltar a qualificar o debate público, e eu acho que é voltar a abordar a complexidade de algumas pautas mesmo, sem medo de tratar dessa complexidade. Assim, tem pautas que vão ser muito difíceis da gente abordar, porque tudo polariza, tudo vira um burburinho de algo que não era, e a gente está precisando ter que recontar, meio que para a sociedade, discutir de novo com a sociedade alguns assuntos que eram extremamente pertinentes e que ganharam um status assim de intocáveis, porque a gente não fala sobre isso, porque as pessoas vão interpretar errado, porque vai polarizar, e aí a gente vai se perdendo na realidade, por exemplo, na realidade escolar, que fica ali clamando que a gente discuta gênero, que a gente discuta racismo, que a gente discuta desigualdade, e a gente não pode tocar em determinados assuntos. Eu acho que, sobretudo, assim, para além de temas específicos, é a gente pensar agora esse momento de transição, de dizer, a gente precisa assumir de novo essa dianteira, de tocar debates que são complexos mesmo, sem medo de fazer isso, porque essa é a nossa função também. Eu preciso levar isso aqui para que a sociedade debata, porque isso acontece, isso está dentro da escola, está dentro dos ambientes de ensino, e a gente precisa discutir isso. Então, eu acho que é essa retomada, assim, eu vou parar, né, de explicar que a universidade não é balbúrdia, porque isso não nos cabe, não nos interessa mais. A gente passou desse momento e a gente quer discutir política pública real que está acontecendo dentro das universidades. A gente quer discutir permanência, quer discutir acesso, quer discutir mulher produzindo ciência. Então, é esse olhar mais atento, talvez, para a complexidade dos temas que a gente quer tratar, e a gente tem capacidade de fazer isso. Boa.
Paula, é a mesma pergunta, mas também queria que você falasse um pouco sobre essa organização em olhar a pauta do dia e também se organizar para investimentos de maior fôlego dentro desses temas que você considera importante. Então, lá em Brasília, a gente tem essa peculiaridade, né, que a gente fica, se não cuidar, você fica muito refém do que está acontecendo no dia, porque é muito frenético, tem coisa acontecendo no Congresso, tem coisa acontecendo no Supremo, no Planalto, né? Então, você tem que ter ali, escolher essas batalhas, né? E aí, eu acho que a gente tem sempre que... Eu sempre tento fazer isso, além do que está em voga no dia ou na semana e tal, eu tento sempre deixar na minha cabeça qual é uma matéria que eu quero muito fazer e que todo dia, nem que seja todo dia um pouquinho, eu vou olhar 3 células de uma tabela do Excel, porque no final do mês é essa matéria que eu vou querer dar. Então, eu sempre tento pensar, reservar um espaço ali na minha cabeça, qual é a matéria que eu quero fazer agora, independentemente se estiver votando reforma do ensino médio, se estiver lançando o programa de educação integral. E eu sempre tento fazer isso, assim, para ter também o espaço de você não ficar tão refém do factual. Então, acho que isso é uma coisa um exercício que é legal, assim, você sempre ter uma listinha ali das matérias que você vai ficar investindo ali. Todo dia você faz um pouquinho e tal, não é matéria para hoje, é uma matéria que você deixa ali na manga e tal. Eu tento fazer isso. E sobre os temas, né, eu acho que eu concordo muito com isso que a Tati falou. E eu acho que nesse governo a gente vai ter, de novo, uma produção de dado grande, que era uma coisa que a gente ficou muito afastado no último governo, né? Teve até uma tentativa que se concretizou de ocultar muitos dados relacionados não só à educação, mas outras áreas também. E eu acho que agora eu percebo um esforço, não só no MEC, mas em outros ministérios, de produzir esses dados para tentar fazer um diagnóstico mesmo de como é que está a situação. Um exemplo que eu descobri esses dias e fiquei assim, como assim? Era que no SUS o tópico de raça-cor não era obrigatório. Tipo, há 2 meses o governo tornou obrigatório que qualquer atendimento que você faça, você tem que dizer qual é a raça-cor. Você não pode colocar, não respondeu, indeterminado e tal. Isso é uma coisa aparentemente banal, mas que qualifica muito a política pública. Então, eu vejo que isso é uma coisa que está acontecendo no SUS. Mas eu vejo que tem um esforço no governo no sentido de produzir esses dados, e a gente, enquanto jornalista, vai ter um manancial de informações para colher, porque são informações que a gente sempre busca, né? A gente está sempre atrás, isso que o Bruno falou. Muitas vezes nossas matérias acabam fazendo com que isso se torne público. Então, agora, eu acho que a gente tem que estar prestando atenção nisso, o que o governo está produzindo ali de dado para a gente beber nessa fonte. E aí as políticas, né, que a gente tem visto, eu acho que o grande tema, de fato, vai ser essa questão do ensino médio, não tem muito como fugir disso, até porque eu considero que essa discussão está sendo feita de uma maneira muito atabalhoada, não sei qual a opinião dos colegas aqui, queria até fazer essa provocação, mas eu acho que é claro que é uma coisa que a gente precisa de uma solução urgente, mas eu vejo lá em Brasília, sobretudo, que está sendo feito de uma forma para dar uma satisfação e não de uma forma cuidadosa como deve ser feita, né? A gente sabe que tem diversos estudantes que estão aí vivendo esse ensino médio aos trancos e barrancos e que não é uma mudança simplesmente em carga horária ou isso e aquilo que vai refletir, de fato, numa qualificação dessa política. Então, sou muito crítica à maneira como está sendo feita essa discussão do ensino médio e essa pressa, né, de resolver. Eu concordo que tem que ter pressa, porque é uma coisa urgente, mas eu acredito que deveria ser feito de maneira qualificada. E aí eu acho que é o nosso papel tentar qualificar ao máximo essa cobertura, porque senão a gente vai ter uma repetição do cenário de uma reforma totalmente feita com durepox, assim, e que daqui a 3 anos eu vou estar aqui de novo no Congresso da Educa. Pô, essa reforma do ensino médio é um absurdo.
Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Muito bom, Paulo. A gente está encerrando o nosso tempo. Bruno, queria que você falasse rapidinho isso, mas se você pudesse ser breve para a gente não estourar muito. Então, eu tenho uma certa angústia de como é que a gente vai conseguir cobrir bem a construção do novo Plano Nacional de Educação e do novo IDEB. Eu acho que são duas coisas muito importantes que trazem um desafio para a gente, que é aliar explicar esse tema que é muito técnico com o interesse das pessoas de querer entender algo que vai ser tão fundamental pelos próximos anos. Como uma coisa de construção de plano, de construção para longo prazo, isso não tem muito apelo para os jornais. Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir uma manchete com isso, ao mesmo tempo que a gente sabe quanto isso é importante. Então, isso me angustia um pouco e eu acho que esse é um debate que a gente vai ter que fazer na comunicação. Boa sugestão para a Geduca. Gente, muito obrigado ao Bruno, à Paula, a Tatiana, uma salva de palmas para eles. E a gente encerra aqui mais uma mesa da Geduca. Teve perguntas que chegaram que a gente não pôde trazer para eles, mas a gente está por aí circulando. Se as pessoas que mandaram aqui quiserem bater um papo, estamos à disposição. Obrigado, gente. E não tem intervalo, já vamos começar outra mesa daqui a pouco. Espera aí, só agora fazer umas fotos.